As ciências forenses, elas tratam da resolução de crimes. Então, a gente tem desde a parte de agronomia até a parte de física, química, biologia. Todas essas ciências atuam na resolução de crime, cada uma com a sua especificidade. As ciências forenses, em geral, elas iniciaram no final do século XVIII com a antropometria, que é a determinação de tamanho, de corpo, distância entre corpo, cabeça e tronco, etc. E essas características elas eram usadas para determinação de crimes no final do século XVIII. Depois, com a evolução das ciências em geral, a determinação de sangue e outros fluidos corporais, também digitais, etc., seguiram no caminho da evolução das ciências forenses. A química forense ela começou a atuar mais propriamente nas ciências forenses depois da evolução da análise instrumental, que isso é no início do século XX, mais ou menos. A química tem um papel de destaque nas ciências forenses, porque principalmente os resíduos de crime são compostos passíveis de ser analisados e determinados. E para isso são necessários químicos analistas, principalmente. Esses químicos analistas, eles definem e determinam estruturas químicas dos compostos deixados em cenas de crime. Quando eu falo de ciências forenses, não só necessariamente é um crime como morte ou alguma coisa nesse sentido. Então, ciências forenses tratam, por exemplo, de crimes ambientais. E aí a química também atua, né? Determinando, por exemplo, se um composto químico presente num problema ambiental, ele foi o responsável por aquele problema. Se a gente fala de entorpecentes, por exemplo, um pó branco não significa que seja cocaína. Nesse caso, é necessário que esse composto químico seja quantificado e qualificado. E aí sim a gente pode ter certeza que aquele composto químico é cocaína. No caso de falsificação de produtos comerciais, como medicamentos e agrotóxicos, é comum essas falsificações e esses produtos ilegais estarem entre a gente hoje em dia, mas para a gente confirmar se esse produto ilegal é realmente ilegal, se tem algum problema de teor, de composto, alguma coisa assim, de novo, precisa de um químico analista para determinar. Da mesma forma, se a pessoa sofreu alguma intoxicação, por exemplo, é necessário um químico analista para que seja identificado qual é o composto ativo que causou aquela intoxicação. De acordo com a matriz que a gente vai analisar, a matriz para a gente é o sangue, a urina, o solo, a água, enfim. De acordo com a matriz e de acordo com os compostos que você quer analisar, eles ficam mais tempo ou menos tempo. Então, um exemplo clássico são as drogas analisadas em cabelo, por exemplo. No cabelo, ela fica mantida por meses. Considerando que o cabelo cresce 1 centímetro por mês, uma pessoa que tem 10 centímetros de cabelo, a gente pode analisar na última porção do cabelo que a pessoa consumiu alguma droga há 10 meses atrás. O contrário para outros fluidos, por exemplo, sangue e urina, as drogas normalmente elas se mantêm por muito menos tempo. Estou falando de dias, horas, e além disso, nessas outras matrizes, os compostos químicos eles sofrem ação de metabolismo corporal, então o que a gente busca em sangue e urina, por exemplo, já não é mais a droga propriamente dita, na maioria dos casos, e sim o metabólito dessa droga. A área mais comum e clássica é você ser perito numa agência estadual ou federal. Para isso você tem que fazer um concurso público, né? E aí você vai ser o perito estadual ou federal. Você pode atuar como perito particular também. Eu estou falando, por exemplo, no caso da química, da pessoa ser contratada para fazer uma análise química específica. Alguém, por exemplo, que foi preso por entorpecentes ou por tráfico de entorpecentes, ele quer provar que aquele pó, por exemplo, ele não é um entorpecente. Ele pode contratar um perito particular e aí a pessoa vai fazer um laudo para isso. Ou ainda a gente pode trabalhar com pesquisa, né? E aí pesquisa é o que a gente faz no laboratório. Hoje em dia a gente trabalha com análise química, desenvolvendo métodos de análise para pesquisa forense. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Forense ele envolve mais de 25 instituições de pesquisa em todo o Brasil, entre eles nós, o Laboratório de Biotecnologia de Produtos Naturais Sintéticos, que ficou mais responsável pela análise de pesticida. A gente teve uma dissertação de mestrado que foi defendida em março desse ano e o foco dessa dissertação foi desenvolvimento de análises químicas para pesticidas apreendidos.
a Polícia Federal apreendia os pesticidas e nos trouxe algumas amostras para a gente determinar aqui. E a partir disso, por exemplo, nós indicamos que o composto químico que estava lá, ele tinha menos que 20% do que estava indicado no rótulo pelo fabricante. Além disso, nós encontramos compostos que não estavam indicados no rótulo e assim por diante. Então, pesticidas ilegais não devem ser usados por conta de tudo isso. Tem muito de ficção, obviamente, né? E nessa ficção algumas coisas, obviamente, são reais. A gente vê bastante de instrumentação científica nos seriados e algumas coisas de criminalística e de investigação realmente são reais, mas algumas outras não tanto assim. Nos Estados Unidos teve um grande problema depois do seriado mais conhecido, né, para a área de ciências forenses, que é o CSI, começou a apresentar que a resolução de crimes era muito fácil. E, bom, a partir de um fio de cabelo, às vezes as pessoas eram identificadas, os criminosos eram identificados em poucas horas. Isso não faz parte da realidade, né? E eu falei antes que isso foi um problema porque as pessoas do cotidiano, elas queriam que os crimes fossem resolvidos tão rápido quanto no seriado. Mas tem uma parte boa disso tudo, né? Que os seriados que envolvem ciências forenses em geral, eles atraem a atenção das pessoas para essa área, né? Então, a partir disso, várias pessoas começaram a buscar a formação específica em química, física, biologia, enfim, para atuar como cientista forense.